cegos, surdos ouviram, mudos falaram, e ele mesmo se preocupava com os que choram, ele mesmo se preocupava com os que lacrimejavam. É por isso que num dos maiores sermões dele pregado na montanha, Jesus aparece dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É um Jesus preocupado, é um público que lhe indica pastor Aldemir Silva, é um público preocupado com uma humanidade que estava sendo sentenciada pela lei. Sim, o império estava sendo sentenciado por homens que eram dotados de remuneração legislativa. Eram homens corruptos na frente de um poder judiciário que sentenciava a humanidade por letras. E Jesus vem pregar um evangelho de juízo, mas um evangelho salvador. O juízo de Jesus produzia salvação para a humanidade. Há uma preocupação, há uma perplexidade no meio do povo. E o povo está acompanhando o ministério de Jesus pelos feitos que ele realizava. Quando eu leio o capítulo de número 1 do evangelho escrito por Marcos, Jesus vai instituir no versículo 14 em diante os primeiros comissários do seu ministério. Ele vai chamar os primeiros discípulos. E Jesus, ele está retornando para a cidade da Galileia, está saindo de Nazaré, indo residir na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus está chegando em Cafarnaum, a contextualização bíblica nos diz que ele vem às margens do mar da Galileia para anunciar e para falar acerca de um caminho, de um reino que não é um reino efêmero, um reino passageiro, um reino que pastor Aldemir não terá de uma Rousseff, não terá cadáver, não terá Paulinho, não terá Rata Vagante e muito menos Mussolini, um reino que tem luta amigo sim, e muito menos Rio Maíro poderá deter, porque o reino dele que ele traz para dentro da terra é um reino que mudaria vidas, é um reino eterno, é um eterno que transformaria corações. Deus está preocupado em olhar para uma raça humana que tivesse um coração transformado. E é por isso que ele aparece às margens da Galileia e começa a anunciar em alto e bom som, em uma voz altissonante, e começa a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ninguém está cumprindo. Esta noite, quem faz parte desse meio, levante a mão bem alto, levante a mão bem alto, como eles dizem. Deus vai se preocupar com uma geração que estivesse convida, determinada, uma geração que abrisse a alma, que rasgasse agora não as vestes como um costume judaico, mas que rasgasse a alma para Deus operar. Deus está falando de um reino espiritual, de um reino que alcançaria nações,
alcançaria mundo, alcançaria pessoas, tribos e línguas, e este reino não faria distinção. Arrependimento é mudança de procedimento. Arrependimento é uma questão de sobrevivência. A humanidade está em um declínio espiritual. A humanidade reflete nas lacunas da verdade sobre o pretexto de iniquidade. A humanidade está morta. A humanidade está cega. A humanidade está se entregando aos prazeres obscenos do corpo e estão se autocomercializando. E Jesus querendo espaço para mudar o procedimento destas pessoas e não estar encontrando. Não está encontrando. Deus não pode ser surpreendido pelo pecado da raça humana. É verdade, meu amigo ouvinte que me escuta nesta praça, que o pecado será uma ferramenta utilizada por Satanás, um anjo decaído, porque se revolta contra o seu Criador. Satanás é aquele que em João 10, versículo 10, o mesmo Jesus dissera que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas o mesmo Jesus diz, ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que a minha humanidade ela tenha vida e vida com abundância. Olha para o irmão que está do seu lado e me faz um favor. Diga para ele, estamos em um culto evangelístico. Diga para ele, Jesus está procurando na raça humana um coração transformado, um coração mudado. Agora aponta o dedo para ele aqui do seu lado e diga para ele assim, um coração mudado pode mudar o universo inteiro. Se você não dá glória para Jesus por causa disso, você não está. Lembro-me que Spurgeon dissera, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que entregasse a sua vida a Deus e o seu coração sem reserva. Deus está procurando nessa geração um homem que se arrependa dos seus atos e pecados. Como ora eu dizia, a maior e o maior e o desejo de Satanás é destruir a raça humana. E o diabo, ele não tem medo do homem pelos seus poderes aquisitivos. O diabo não tem medo da sua estatura, do seu estereótipo, da sua estética. O diabo não tem medo daquilo que você chama de influência monetária, dos seus canudos diplomáticos. Mas o diabo,
Ele tem medo de um coração arrependido diante de Deus que formou os céus e formou a terra. Ora, em Romanos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que a bondade, a benignidade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Marcos capítulo 5, versículo 32. Quando Jesus chama Levi e Mateus, ele diz: eu não vim para buscar os salvos, mas eu vim salvar os pecadores. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, se é registrado na Bíblia que quando um pecador se arrepende do seu pecado, Deus patrocina uma festa nos sublimes céus. Deus está preocupado com uma geração que abandone a prostituição. Deus está preocupado com uma geração que abandone a droga, o crime, a LSD, a cocaína, a merla, o tráfico. Deus está preocupado com almas que estão vazias de coisas espirituais. O diabo não lhe deixa ver, e o diabo não lhe deixa entender essas coisas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo nesta noite, que eu estou pregando um Cristo, que ele é o Evangelho. É por isso que ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que pode tirar o homem da lama do fracasso, que pode tirar o homem do mundo de pecado. E Jesus não morreu para dar casa, para dar carro, para dar dinheiro. Ele morreu para libertar a alma do pecado. Ele morreu para libertar o homem da iniquidade. Ele morreu para lhe tirar da sentença eterna e inferno e transformar. Deus preocupado com essa geração. Arrependimento, meu amigo e minha amiga, não é dobrar os joelhos todos os dias lá no seu quarto e dizer me perdoe, e no outro dia praticar os mesmos atos e erros. Pecado na vida do homem e da mulher não pode ser planejamento, não pode ser projetado. Pecado só pode acontecer em nossas vidas como um acidente, como um incidente, como algo que não estava no nosso coração. Mas é um Deus preocupado com a humanidade que ele tem falado constantemente. Há um Deus preocupado com a humanidade que ele tem aceitado, revelado e mostrado o caminho da salvação constantemente. Mas o pecado é uma arma que o consome.